Olha, tem umas verdades que a gente sabe, mas quase não fala, né? Talvez por serem meio dolorosas. O impacto das drogas na família, por exemplo, ou como o orgulho vai minando o amor, sabe? E até aquela dificuldade que a gente tem de amar o outro se não se ama primeiro. É verdade. E parece que a gente tem essa tendência meio humana de tropeçar e ficar esperando alguém salvar a gente, né? Exato. E isso nos leva direto para a nossa conversa de hoje. A gente tem em mãos alguns trechos de um material chamado El Llamado Divino del Hombre Perdido. Pelo que entendemos da fonte, é a história real de um homem que, bom, perdeu a família. Isso. E a nossa ideia aqui é mergulhar nesses textos, tentar entender a visão deles especificamente. Isso. A perspectiva da fonte. Como essa perda toda se conecta, segundo o material, com um chamado que eles descrevem como divino para se conhecer melhor e retomar um lugar de propósito como pai, como figura central ali no lar. Usam até a expressão sacerdote de seu hogar. Uma expressão forte, né? Muito. E é importante frisar, nossa análise vai se basear exclusivamente no que está nesses trechos que a gente recebeu, tá bom? Então, ok. Vamos começar a desembrulhar essa história. Perfeito. O que me chamou a atenção de cara é justamente essa ponte que o material faz entre uma crise pessoal bem profunda e um chamado maior, um propósito que transcende o problema imediato. Certo. Então a gente vai navegar por esses temas, a perda, a responsabilidade, a ausência e essa busca por redenção. Sempre olhando o que a fonte diz. É uma perspectiva bem espiritualizada que traça uma jornada específica para esse homem com esses conceitos de chamado divino e um papel masculino bem definido na família, segundo essa visão particular. Então vamos lá. Para o começo da história, a origem da perda, como a fonte descreve. Pelo que está escrito, tudo começou de forma sutil, né? Ele fumando um pouco. Algo que ele mesmo talvez minimizasse no início. Exato. Mas essa fuga da realidade, essa válvula de escape, como o texto coloca, foi minando a relação familiar aos poucos, de forma silenciosa. Sim, o texto sugere isso, um processo lento, mas devastador. A esposa acabou saindo, a filha crescendo com essa ausência do pai, não só física talvez, mas de presença mesmo, de propósito, né? E quando ele tenta voltar, segundo o relato da fonte, ele encontra o quê? Um vazio. A casa pode até estar lá, mas o lar, a conexão, já era. A estrutura ruiu por dentro. E tem uma fala dele que o texto destaca, que mostra bem essa confusão, essa dor misturada com, sei lá, uma falta de entendimento da própria parte. Não entendo por que ela me traiu, eu a amava. Essa fala é muito chave, né? Mostra o sentimento de traição, claro, mas também uma aparente dificuldade em enxergar a própria responsabilidade no processo todo. E é aí que a análise da fonte entra mais fundo, né? Exatamente. O material aponta para essa complexidade toda e para uma confusão que pode acontecer a diferença entre só estar presente fisicamente e amar de verdade. O texto define amar de um jeito bem ativo. Cuidar, proteger, escutar, estar ali de fato. Faz sentido. E o argumento que eles trazem é que a ausência masculina, nesse sentido ativo de cuidar e proteger, cria um vácuo, um espaço vazio no relacionamento, na família. Mas é importante aquele ponto que a fonte faz questão de marcar, certo? Ela não está dizendo que essa ausência justifica a traição dela. De jeito nenhum. É crucial essa distinção. A perspectiva do material é que a ausência ajuda a explicar o vazio, a vulnerabilidade que se instala ali. Mas isso não tira a responsabilidade da outra pessoa pelas escolhas dela. Entendi. Tenta entender a dinâmica sem simplificar a culpa. Isso. No caso dele, o texto sugere quase uma autodestruição meio inconsciente, sabe? Uma consequência quase que direta dessa negligência no relacionamento. Essa negligência do estar presente e do cuidar ativo que o texto tanto fala. E, bom, diante desse cenário todo destruído, qual é o caminho que a fonte indica para ele? Parece que começa com um conselho bem direto, né? Sim, um conselho que joga o foco para dentro dele mesmo. O texto diz algo tipo, antes de correr para pedir perdão para ela,
Primeiro peça a Deus para te mostrar quem você é de verdade. Forte isso. A ideia central que permeia o material é essa. A reconstrução externa, a chance dele voltar a liderar a família, e aí entra de novo aquele termo, né, ser sacerdote de sua casa, tudo isso passa primeiro por uma conexão interna espiritual. E o que exatamente eles querem dizer com sacerdote de sua casa? Qual é o peso dessa expressão dentro da visão que eles apresentam? Olha, esse é um ponto nevrálgico no texto. Quando a fonte usa sacerdote de seu hogar, ela está colocando sobre os ombros do homem, dentro dessa visão espiritual específica deles, uma responsabilidade que vai muito além de só trazer dinheiro para casa. Certo. O texto sugere um papel de guia espiritual, sabe? Um protetor ativo do bem-estar emocional, moral da família. Uma espécie de líder-servidor. Não é dominar, é servir e proteger. E, segundo o material, para ele conseguir exercer essa função, ele precisa primeiro estar conectado com a fonte dessa força, dessa direção que, no contexto do texto, é Deus. Entendi. Então, na lógica interna do texto, não dá para guiar sem ser guiado. Não dá para amar de verdade, nesse sentido ativo de cuidar, proteger, sem antes passar por uma cura, por um autoconhecimento espiritual. Exatamente. E isso nos leva ao coração da mensagem da fonte para esse homem, o tal do chamado divino. O texto defende que existe um propósito específico para ele, um chamado para amar a família de um jeito particular. E que jeito seria esse, segundo a fonte? Eles detalham. Detalham sim. O material descreve esse chamado como um convite para amar de forma sacrificial e protetora. Eles usam até uma analogia bíblica forte, amar como Cristo amou a igreja. Assim. E enfatizam que isso significa proteger, levantar, servir. O texto faz questão de contrastar isso com atitudes de querer dominar ou ficar culpando os outros. E como você lembrou, eles citam Efésios 5:25 como a referência bíblica para essa visão. E como eles interpretam essa passagem de Efésios especificamente? Bom, a fonte usa Efésios 5:25 para dar base a essa ideia do amor sacrificial. A interpretação que o material apresenta é que o amar como Cristo amou a igreja seria um chamado para um serviço abnegado, sabe? Uma disposição de se colocar a serviço do bem da família, colocando as necessidades deles na frente e não usar isso como desculpa para ser autoritário ou opressor. É um amor que se mostra na ação, no cuidado constante. Cancelado pelo erro, pela queda que o cara teve. Correto. Essa é uma visão bem marcante no texto. A perspectiva ali é que os chamados divinos, nessa ótica, são irrevogáveis. Deus não desiste do propósito que ele tem para a pessoa. Ele oferece um caminho de restauração. Mas essa restauração tem um pré-requisito, né? Tem. Um passo que a fonte considera essencial: o autoconhecimento em Deus. Isso significa ir além de só admitir o vício ou o comportamento errado. Significa encarar de frente aquele vazio interior que ele tentava preencher com a droga ou com outras fugas. Então o processo de recuperação que a fonte propõe não é só mudar o comportamento. É mais profundo, existencial. Não é só parar de usar droga, mas entender e curar a ferida interna que levava a isso. Exatamente. Se a gente conecta isso com o quadro geral que o material desenha, a gente vê uma análise que vai além do vício em si. O texto meio que sugere que a história dele não é única, que reflete a de muitos homens que, por N motivos culturais, familiares, talvez não aprenderam a lidar bem com as emoções, a demonstrar afeto de um jeito saudável. Ou que compraram uma ideia distorcida de masculinidade, talvez. Exato, confundindo força com controle, em vez de associar força com o serviço e a proteção que a fonte defende como ideal. E falando nessas feridas, nessas consequências, o material dá uma atenção especial para a filha desse homem. Uma adolescente, 14 anos. Tem algo muito tocante no jeito que a fonte descreve a situação dela. Sim, é um dos trechos mais emotivos mesmo. O texto afirma que, apesar de toda a mágoa, toda a decepção, essa filha ainda guarda uma fagulha de esperança lá dentro. Ela ainda espera que o pai possa voltar a ser o herói dela. Mas a fonte deixa bem claro que não é de presente ou de promessa vazia que ela precisa, né?
o que ela realmente quer, segundo o texto? O texto é muito enfático nisso aí. O que ela espera são fatos. É a presença consciente do Pai. A fonte realmente martela nessa tecla da presença consciente. Presença consciente. O que seria isso exatamente? Não é só estar no mesmo ambiente, é estar conectado, atento, envolvido de verdade. O texto sugere que essa é a linguagem do amor que a filha precisa ver no pai para acreditar que ele voltou de verdade, não só o corpo dele, mas o coração, a atenção. E a fonte faz uma afirmação bem pesada sobre o impacto da ausência dele. Sim, chega a dizer que o dano mais fundo na vida dessa menina não teria vindo direito da droga, nem da situação com a mãe, mas sim da ausência paterna. É um ponto de impacto forte que a fonte levanta ali, essa ideia da ausência como a ferida original, sabe? Nossa, isso é realmente pesado. A ausência ser a maior ferida. Como que a fonte encaixa isso na lógica espiritual dela? A perspectiva que eles apresentam é que o amor do pai, nessa dinâmica familiar que o texto descreve, seria como o primeiro espelho onde a criança tem um vislumbre do amor de Deus. Então, se essa figura paterna está ausente, ou se a imagem está distorcida, isso deixaria uma marca bem profunda nesse primeiro reflexo, afetando como a pessoa se vê e como ela percebe o amor e a proteção no mundo. Entendi. Mas mesmo com essa ferida sendo tão profunda, o texto ainda acredita na restauração dessa relação pai-filha? Com certeza. A fonte argumenta que sim, essa conexão pode ser restaurada. E a chave para isso, que o material repete várias vezes, é essa presença consciente e ativa do pai. Dentro da narrativa do texto, essa reconciliação com a filha não é só algo bom de acontecer. É parte essencial do cumprimento daquele chamado divino do pai, da redescoberta do propósito dele. Faz todo sentido. Quer dizer, a cura da relação com a filha está totalmente amarrada à restauração do pai dentro desse papel que a fonte desenha para ele. Agora, um passo que não tem como fugir em qualquer reconciliação é o perdão. Como é que o material que a gente analisou trata essa questão que é sempre tão complexa? A fonte traz um contraste bem interessante entre o que ela chama de voz do ego e a voz do espírito. A voz do ego seria aquela que fica remoendo a própria dor, a injustiça. Eu não merecia isso, sabe? Alimentando o ressentimento. Sim, aquela coisa de se vitimizar. Exato. Já a voz do espírito, segundo o texto, traria um reconhecimento da própria falha. Opa, peraí, eu também errei, eu também tive a minha parte nisso tudo. Então a visão da fonte é que o ego é tipo um bloqueio para o perdão, porque nos mantém presos só na nossa dor. Perfeito, e aí vem uma sacada fundamental nos trechos que a gente viu. O perdão é apresentado não como passar pano para o erro do outro ou fingir que não doeu, mas como uma ferramenta poderosa de autolibertação. Libertação para quem perdoa. Exatamente. O argumento é que, enquanto o homem não perdoa a esposa, e provavelmente a si mesmo também, ele fica preso, acorrentado àquele passado que causou a destruição toda. Perdoar, nessa visão, é o que destrava a capacidade de amar de novo e de reconstruir. Se libertar do passado para poder ter um futuro diferente. Isso parece que conecta com outra coisa que o texto menciona sobre uma possível janela de oportunidade. Sim, o material comenta um detalhe que eles acham significativo. O fato de a ex-esposa, pelo visto, não ter engatado um outro relacionamento sério, não ter encontrado outra pessoa que a valorizasse de verdade. O texto interpreta isso não como coincidência, mas como um possível tempo de Deus. Uma chance, talvez orquestrada divinamente, para a reconciliação acontecer. Uma brecha para ele tentar retomar o lugar dele, então. Essa é a sugestão que a fonte dá. Mas olha, vem com uma condição muito clara, muito enfática. O texto diz: tome o seu lugar, mas faça isso com um coração novo. Coração novo? O que seria isso? A transformação que o material propõe é radical. Ele precisa parar de se ver como o homem que perdeu a família e passar a se ver como o homem que encontrou Deus. Ou seja, que se reconectou com seu propósito, com sua identidade espiritual, como a fonte entende. E para ajudar nessa jornada de transformação tão profunda, a fonte não fica só nos conceitos, né? Ela oferece tipo um
Um guia prático, quase um mapa. Exatamente. O material traz o que eles chamam de roteiro de acción para el renascimento espiritual del hombre. Um roteiro de ação mesmo. Ótimo. Vamos a uma passada rápida nesses passos que a fonte sugere. Primeiro, reconhecer o próprio erro. Sem medo, sem desculpa, encarar a verdade para poder começar a curar. Certo. Certíssimo. Segundo, orar todo dia. Mas não é só pedir coisa. É pedir para Deus mostrar quem Ele é, o que precisa mudar por dentro. Terceiro, buscar ativamente a reconciliação com a filha. Focar num agora, num gesto concreto, tipo um abraço, sem ficar cavando mágoa antiga. Isso. O quarto passo é perdoar a esposa, entendendo isso, como a gente já falou, como libertação pessoal indispensável para ele seguir em frente. Quinto, servir a família com amor. E aqui o serviço é visto como um ato concreto de obediência a Deus, a expressão prática daquele coração novo. Sexto passo, largar o vício. Mas não de qualquer jeito. O texto sugere que seja aos poucos, mas com um propósito firme. Trocar o espaço que o vício ocupava pela missão de reconstruir a vida, a família. Sétimo, se cercar de gente que edifica, né? Outros homens com propósito e se afastar da turma do vício. E por último, oitavo, ler a palavra de Deus, começando justo por aquela passagem que a gente comentou, Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. O interessante desse roteiro é como ele costura tudo junto. A fé, a autoanálise e ações bem concretas no dia a dia, nos relacionamentos. O perdão, por exemplo, não é só um ato interno. Ele aparece como condição para poder avançar para o passo seguinte, que é servir a família com um amor genuíno, segundo a lógica do texto. Não separa o espiritual do prático. É um chamado para agir em várias frentes ao mesmo tempo. Sem dúvida. A fonte apresenta esse roteiro como o mapa deles para sair da condição de homem perdido e chegar à restauração, não só dos laços da família, mas da própria identidade masculina e paterna dentro daquele ideal que o texto defende. É uma integração bem direta de transformação espiritual com mudança de comportamento. Então, se a gente fosse resumir bem rápido o que a gente explorou nesses trechos. A história que a fonte conta começa com uma perda doída, que tem raiz na ausência emocional, no vício. Sim. Aí ela propõe um caminho de volta que passa por um despertar espiritual, um chamado para se conhecer de verdade, ligando a capacidade de liderar a família à conexão com Deus. Bate muito na tecla da presença consciente, principalmente com a filha, e coloca o perdão como a chave para destravar o passado. E no final, ainda dá um roteiro prático, 8 passos para essa reconstrução toda. Exato. É uma narrativa clássica de queda e possibilidade de redenção, né? Onde a mudança interna da pessoa, guiada por esses princípios espirituais específicos, é visto como o motor principal para consertar as coisas por fora, o lar, as relações. E aquela frase do final do material que a gente pode adaptar um pouquinho faz muito sentido depois dessa análise toda. Como o texto sugere, talvez quando um homem reencontra o seu propósito mais fundo, o lar dele reencontra a luz. Então, o que fica de mais importante dessa nossa exploração do material E muito séria. E essa visão está totalmente baseada num despertar espiritual, na aceitação do que a fonte chama de chamado divino e na adoção de um papel masculino bem particular ali na dinâmica familiar. Tudo interpretado à luz de referências bíblicas específicas. certo. Todos os passos práticos que eles sugerem saem direto dessa visão de mundo. Uma perspectiva bem definida, com uma lógica interna clara. Sim, e essa clareza toda, essa especificidade, leva a gente naturalmente para uma reflexão final, algo que meio que brota da própria análise que a gente fez. Se a fonte defende com tanta força este caminho espiritual particular, com esse papel masculino bem definido, como sendo a via principal para se reerguer depois de uma perda tão feia, fica a pergunta no ar, né? Qual pergunta? Que outras trajetórias, que outras formas de entender a cura, o perdão, a reconstrução dos laços familiares poderiam existir para pessoas que estão passando por desafios parecidos, mas que talvez não se encaixem ou não operem dentro desse quadro espiritual específico que o texto apresentou para a gente hoje?
Excelente ponto para a gente pensar. É um convite para considerar que podem existir múltiplos caminhos, múltiplas abordagens para cura e para reconciliação humana, mesmo quando a gente parte da análise cuidadosa de uma perspectiva tão singular como essa que a gente encontrou nesses fragmentos de El Llamado Divino del Hombre